dia, companheiros. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de Bom, sábado. Eu aqui nesse frio, vocês aí nesse calorzinho gostoso. Não imagino a inveja que eu estou sentindo de vocês. Eu queria muito agradecer, né, a governadora Yara, que é esposa do meu companheiro, né, de governadoria, o companheiro Luiz. Agradecer muito o companheiro Zé Bonifácio, que me fez esse convite, governador, prazer enorme. E cumprimentar aqui, né, se vocês me permitem, na pessoa do queridíssimo governador Edilúcio, que compartilha comigo, né, a coordenadoria, nós somos coordenadores assistentes da Fundação Rotária. Então, é um prazer muito grande. Eu acho que essa apresentação do Paulo foi incrível, porque aí já facilitou a minha, né? Porque já deu todo o embasamento aqui, muito legal. E a gente vai ter, né, além do Paulo que já falou, a Dora e outras pessoas que vão aí com certeza elucidar muito. E como o governador Edilúcio disse, realmente, hoje em dia é pré-requisito esse seminário para que os clubes possam fazer seus projetos, né? E a gente tem que dar muita atenção a isso, porque às vezes, e tem que ter pelo menos uma pessoa do clube participando desse seminário, né? Então é extremamente importante. Queria parabenizar o Paulo pela apresentação, foi muito clara, muito objetiva, e eu espero, né, também não decepcionar. Eu tô aqui, gente, eu tô ansiosa, vocês não têm noção. Falei 30 anos como professora, tantos outros anos como, como rotariana, governadora. Ai, mas eu tô com frio na barriga. Eu espero que eu possa aí atender as expectativas, né, de vocês. Vou tentar. ela vai dar um show, ela vai dar um show. Eu acho que cantando eu sou melhor, mas vamos lá. É essa emoção que nos traz para fazer o Eu nosso vou trabalho tentar bem feito. compartilhar aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí? Tá compartilhando aí com vocês? Tá? perfeito. Beleza, beleza. Maravilha? Então vamos lá. Eu acho que eu tenho que pôr aqui no modo apresentação, né? Que vai facilitar. Então vamos lá. Então, né, estamos aqui hoje começando a falar sobre nesse seminário, né, sobre gerenciamento de subsídios da Fundação Rotária. E eu gostaria de começar, né, uma reflexão, né, uma provocação. Então, todo projeto nasce para fazer a diferença. Mas será que nós sabemos qual diferença o nosso projeto está fazendo? É um impacto realmente real ou é só bonito no papel? Ou a gente está enxugando gelo, né? E é sobre isso que, então, eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o que vai fazer com que nosso projeto seja um projeto de sucesso. Então, como já fui apresentada, né? Eu sou Cassima Timone Góes Campanha. Meu nome artístico é Cassima Campanha. Estou como coordenadora assistente da Fundação Rotária para a região 29, junto com o governador Edilúcio, porque eu tenho grande apreço e falo que quando eu crescer, eu quero aprender a fazer projeto como ele. E aí, então, hoje, né, o governador Bonifácio, ele me sugeriu que falasse sobre planejamento de projetos e como mensurar e reportar o nosso impacto. Então, o que leva um projeto a ter relevância e ter sucesso, né? Esse é o grande desafio, que a gente faça um projeto que seja realmente relevante e que seja um projeto de sucesso. E para isso a gente tem alguns requisitos que estão aqui. Primeiro, planejamento. Gente, não tem nenhum projeto que tenha relevância, que seja de sucesso, que não tenha um bom planejamento. Então, aqui eu já faço, né, uma primeira pergunta. O projeto do meu clube, né, que o meu clube pretende realizar, ele é de interesse da comunidade que será beneficiada? É extremamente importante que antes de nós começarmos qualquer projeto, a gente faça uma consulta
na nossa comunidade, para ver se realmente ele é um projeto importante para aquela região, né, para aquela comunidade, daí por diante. Depois que eu consultar a comunidade, eu vou ver, né, em qual modalidade esse projeto se enquadra. E quando a gente fala aí de consultar a comunidade, eu tenho duas experiências, né, muito interessantes para passar para vocês. Por exemplo, o meu clube, nós fizemos há 2 anos atrás um projeto onde nós temos um companheiro que é fono, nós compramos uma cabine de audiometria para fazer a avaliação audiológica das crianças da rede pública de educação, né, de ensino. Compramos, fizemos o projeto, lindo, foi maravilhoso. Sabe quantas crianças nós atendemos até hoje, em 3 anos de projeto? 5, tá? Por quê? Porque não era uma necessidade da nossa comunidade. E o pior, além de não ser um projeto que atendeu um público, né, que nós esperávamos, ele nos dá custo anual. Por quê? Porque essa cabine, ela fica no consultório desse companheiro que é fono. Ele tem a cabine dele, né? E ele tem essa cabine do Rotary, que ele mantém lá para fazer esses atendimentos que não aparecem. Só que ele recebe fiscalização do Conselho de Fonoaudiologia, do Inmetro, enfim. Então, nós temos que anualmente pagar a calibração desta cabine. Porque se baixar o Inmetro lá e ela não estiver calibrada, ele como fono vai ser autuado. Então, olhem que projeto mais mal feito. Eu estou usando o exemplo do meu clube, mas eu acredito que a gente deva conhecer vários aí, né? E quando eu era do Distrito 4590, do Rotary Clube de Santa Gertrudes, eu era coordenadora do Rotakids. E aí nós resolvemos fazer uma visita para o asilo no Dia das Mães. E as crianças compraram muitos bombons e levaram, né? Foi aquela alegria, porque quando criança chega no asilo, imagina, é uma felicidade, né? E aí ficaram e passaram o dia. Só que a hora que a gente estava indo embora, a coordenadora do asilo falou: Cassima, voltem sempre, mas não tragam os bombons, porque a maioria é diabética. E isso é uma tortura. Imagina vocês chegarem com essas cestas de bombom e eu vou ter que esconder agora, né? Então, falei, puxa vida, né? Imagina a gente fazer uma ação tão bonita, a gente poderia de repente ter levado sabonete, outra coisa que era muito mais interessante, né? Então, é muito importante, gente. Não tem projeto de sucesso se a comunidade não estiver precisando daquele projeto, né? Feita essa primeira análise, a gente vai ver aí em qual modalidade ele se enquadra. E o Paulo falou muito bem, né, de todas essas modalidades. A gente tem subsídio distrital, a gente tem subsídio global, a gente tem subsídio de responsabilidade social corporativa. Então, isso também aí, né, tendo em vista do tamanho do projeto, da necessidade do projeto, a gente vai ver em qual modalidade ele melhor se enquadra. Depois, outra coisa muito interessante é a busca por parceiros, né? Então, a gente, lógico, se é um subsídio global, né, normalmente a gente tem que ter aquele parceiro internacional, enfim, já foi muito bem explicado, mas esse material todo a gente encontra no My Rotary e também vocês têm no distrito de vocês pessoas extremamente competentes para ajudá-los. Mas a gente não precisa fazer projeto sozinho, né? A gente deve buscar por pessoas da comunidade, por outras organizações, até pelo poder público, né? Para nos ajudar nessa empreitada aí. Depois, o projeto, ele tem que ser mensurável. A gente tem que saber o quanto esse projeto impactou aquela comunidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho à frente. E causar, né, como eu disse, um impacto relevante, né? O quanto foi, né? O quanto mudou a vida das pessoas esse projeto. Então, continuando, quanto tempo é necessário para a gente concluir cada etapa do projeto? Não dá para falar,
Isso vai depender muito do projeto, da equipe, dos recursos financeiros e daí por diante. Mas se vale aqui um conselho, né, é que se faça um bom planejamento, né? Tem aí um planner, que seria a reunião da comissão do projeto, reunião com membros da comunidade e com as organizações aí colaboradoras, comunicação com os parceiros da comunidade para explicar o que vai acontecer, que às vezes né, a gente chega na comunidade e fala: o que vocês estão precisando? Ah, estamos precisando de tal coisa. Ah, legal, a gente vai fazer. E eles acham que a coisa vai acontecer em 2 meses, e não é. A gente sabe que às vezes esse projeto vai demorar um pouco para acontecer, né? Então é bom sempre deixar muito claro para que a comunidade tenha uma noção de qual expectativa que ela pode ter para a conclusão desse projeto, tá? Como já disse, estabelecer metas mensuráveis e fazer um monitoramento, uma avaliação e o envio de relatórios para a Fundação Rotária, que também a gente vai falar disso. É muito importante e é imprescindível e é primordial que esse relatório seja feito, porque senão o nosso clube pode ser penalizado, o nosso distrito pode ser penalizado e os parceiros também. E é muito desagradável, de repente, um clube que foi tão gentil, né, de emparcerar com a gente ser impedido de fazer outros projetos por falta de entrega aí de relatórios. Continuando, feito tudo isso, aí é só correr para o abraço, né? Então a gente fez um bom planejamento, a gente viu qual é a necessidade, a gente viu quais são os recursos, a gente tem o apoio da comunidade, a gente se enquadrou no melhor tipo de projetos com a Fundação Rotária, a gente realizou o projeto, a gente entregou os relatórios, aí é só alegria, é o que a gente faz de melhor, né? Comemorar o sucesso do projeto, né? Aí nós temos aqui, da mesma maneira que o Paulo colocou lá, o My Rotary, gente, ele tem tudo que a gente precisa. E nem é tão difícil de procurar, tá? Se você entrar no Google, né, e colocar lá recursos de planejamento de projetos, a gente já vai conseguir direto ir para a página que diz isso. Eu vou ver se eu consigo. Agora que eu tenho medo de sair da tela, mas assim que eu finalizar, eu vou colocar para vocês 2 materiais no chat, tá? Um é o guia de planejamento do My Rotary e o outro é um videozinho curtinho que também vai elucidar bastante. Então, ao final eu coloco, quem quiser vai lá no chat e baixa, copia, enfim. Mas esta apresentação também, se vocês acharem que serve de alguma coisa, já está nas mãos do querido Bonifácio e ele pode disponibilizar para qualquer pessoa que tenha interesse. Então, os recursos, né, do planejamento, a gente tem que saber aí também qual é a fase, né, que a gente vai fazer os pedidos para a implementação do projeto. E agora a gente vai falar sobre justamente isso, né, que é o impacto e a mudança positiva desses projetos na nossa comunidade. Então, o que é impacto para Rotary? O que eu vou pôr no chat é justamente um videozinho que fala sobre isso. Mas é uma mudança positiva de longo prazo que ocorre quando nós trabalhamos juntos com os membros da comunidade. Essa mudança ela varia de acordo com o projeto, né? E se revela facilmente na comparação da situação atual com a situação anterior da comunidade. Quando nós desenvolvemos as habilidades necessárias, né, para coletar, acompanhar, analisar aí todos os requisitos, a gente consegue quantificar e ver aí qual o impacto que aquilo causou. E para mostrar o nosso impacto, nós precisamos medir resultados. Eu só vou saber se aquilo realmente funcionou, foi bom, foi eficaz, foi relevante, se eu conseguir saber quantas pessoas foram transformadas por esse projeto. E isso é chamado, né, de teoria da mudança.
Então, como foi dito, né, a gente tem que ver se a meta que nós traçamos para o nosso projeto, ela é uma meta mensurável. Então, o que é uma meta mensurável? Ela inclui referenciais claros para acompanhar o projeto. Por exemplo, se o projeto visa reduzir a incidência de doenças específicas numa determinada região, a gente tem que medir, né, o número de eventos realizados para aumentar a conscientização da população sobre aquela doença, o número de pessoas que receberam tratamento, o número de novos casos relatados em um período definido, o número de pessoas tratadas em unidades de saúde durante o projeto e daí por diante. E aqui então tem esse componente de impacto do Rotary, né? Que ele tem esses 4 pilares para a gente avaliar, né, realmente o impacto do projeto. A gente vê esses 4 pilares. O primeiro é o insumo, que é a parte do financiamento, não só em questões monetárias, como também materiais, tempos e daí por diante. Outra coisa é o produto, então as consequências imediatas das atividades realizadas com o número de pessoas treinadas ou a quantidade de material entregue. Isso vai gerar um resultado. O resultado, eles são as consequências intermediárias das nossas ações, com as mudanças de atitude, comportamento na população-alvo. E, finalmente, o impacto é aquilo que vai ser de longa duração, a longo prazo, né? As mudanças positivas e de longo prazo decorrentes das nossas ações, ou seja, as melhorias mensuráveis que não teriam ocorrido de outra forma. Então, aqui a gente tem, né? Com essa estrutura, pode ser aplicada a um programa real, como na nossa cruzada pela polio. Então, eu vou dar um exemplo aqui daqueles 4 pilares, né? Na campanha da polio. Então, nós atingimos um progresso notável nesses mais de 35 anos, né, dos nossos trabalhos para erradicar a polio. Pois bem, então, nós temos aqui qual foi o insumo, né? Os rotarianos dedicaram inúmeras horas de trabalho voluntário e destinaram mais de 2,5 bilhões aos esforços de imunização contra a polio. Tá vendo? Então, ó, quando a gente fala em insumo, nós estamos falando aqui do tempo que os rotarianos dedicaram e do quanto foi investido financeiramente. Depois, a gente vai falar do quê? Do produto, né? Então, o produto inclui as campanhas de imunização, as vacinas, as defesas da causa e daí por diante. Isso daí gerou um resultado, que aqui se encaixam as diminuições dos casos de poliomielite, a melhora da estrutura de saúde, aí foram lançados, né, as campanhas de imunização, ampliação da cobertura vacinal e maior demanda por vacinas. E esse, assim, é a nossa grande preocupação, né, porque a cobertura vacinal, ela oscila. E isso é muito preocupante. E a gente não vai nem falar, porque a gente acabou de sair de outubro, do mês que a gente dedica para polio, então isso foi muito esgotado. A gente está dando só um exemplo, né? Usando a polio, que é de conhecimento de todos. Quais são esses 4 pilares que a gente tem que avaliar? E, finalmente, o impacto. As mudanças positivas a longo prazo. Então, nós, desde 1988, o Rotary e seus parceiros, a gente reduziu em quase que 99% os casos de polio no mundo, né? Agora as comunidades enfrentam menos ameaças à saúde e registram menos taxas de mortalidade. Então, a polio é um projeto impactante? Sem dúvida nenhuma, né? Porque a longo prazo a gente tem números, a gente tem como quantificar quantas crianças eram afetadas pela polio e quantas crianças hoje são afetadas pela polio. Então, isso é um projeto de sucesso. É um projeto que acontece, que transforma vidas e que eu consigo medir a curto e a longo prazo. Nós temos aqui também, né, os relatórios, porque nós temos que planejar, nós temos que elaborar,
E nós temos que prestar contas desse projeto, né? Então, a Fundação Rotária, ela exige vários relatórios de todos os tipos de subsídio distrital, global, corporativo. Então, não é só o global que eu vou ter que preencher relatório. Não, eu tenho também no distrital que fazer aí meus relatórios. E isso já foi falado um pouco pelo Paulo e com certeza vai ser mais abordado, né? De como esses relatórios devem ser feitos. É lógico que para cada tipo de subsídio é um tipo de relatório, né? Alguns são mais elaborados, alguns são mais simples, mas o interessante é que quando a gente vai começar qualquer tipo de projeto, lá no meu planejamento, eu já tenho muito claro que tudo que for nota fiscal, qualquer coisa relevante, eu já tenho que deixar separado, porque isso vai ter que ser anexado depois no projeto, né? Depois aqui. Deixa eu só pôr um pouquinho mais para cá. Aí a gente vai fazer o quê? Depois de tudo realizado, né, nós vamos divulgar o impacto do nosso projeto com a ajuda das pessoas da comunidade, para que eles entendam melhor o que é o Rotary e o trabalho que nós fazemos. Então, existe o Rotary, na verdade, Paul Harris já disse isso, né? Ele vai ser conhecido pelo trabalho que ele faz na comunidade. Então, nós queremos ser conhecidos pela UTI neonatal que Campos do Jordão uma vez fez, com certeza. Mas nós queremos ser conhecidos como pessoas que se reúnem semanalmente para jantar? Não, né? É legal, eu adoro. Tanto é que assim, a gente ficou muito feliz quando as reuniões voltaram a ser presenciais, porque reunião rotariano gosta de gente, né? Mas qual é a visão que nós estamos passando para a comunidade? Como eles estão nos vendo? Então, a gente tem várias opções para apresentar o nosso projeto, correto? A gente pode apresentar através da central de projetos, isso é muito interessante. A gente entra no My Rotary, entra na central de projetos. A central de projetos não só serve para a gente inserir o nosso projeto, como para também a gente poder ter ideias de projetos. Às vezes você fala, puxa, eu estou precisando de um projeto que trate aí de saneamento. Se vocês entrarem na central de projetos do My Rotary, vocês vão ver inúmeros projetos que tratam dessa temática, que foram muito bem sucedidos, e ali você vai encontrar quais são os pontos que foram pontos fortes, né, desafios, e daí por diante. Usar a comunicação também, comunicados à imprensa, para compartilhar notícias desses projetos. Toda cidade tem um meio de comunicação, ou tem uma rádio, ou tem uma TV, ou tem um jornal, ou tem uma rede social oficial da prefeitura ou da PAI, ou seja, nós temos vários recursos hoje em dia para fazer a divulgação do projeto e usar as nossas redes sociais, né? Nós somos pessoas em ação. Então, é sempre muito importante que durante o processo de planejamento, que durante a realização do projeto, que depois da finalização do projeto, da prestação de projetos, a gente sempre mostre a imagem de movimento, a imagem de que nós, rotarianos, nos movimentamos, nos unimos, buscamos por recursos, nos ligamos aos problemas da comunidade, para que a gente seja visto, né? Para que nós sejamos vistos como pessoas que se preocupam, que estão aí fazendo o melhor pela sua comunidade, e não só uma coisa pontual. Hoje nós estamos vendo essas catástrofes que acontecem, né? Por essas mudanças climáticas. Nós tivemos há pouco tempo atrás, também, né, nos nossos companheiros do Rio Grande do Sul, quanto eles sofreram com isso. E às vezes a fome, gente, a falta de moradia, ela é imediata e a gente tem que estar ali, tem que atuar. E o Rotary, ele tem esses projetos também de subsídios de desastres, que é muito rápido, né?
mas a gente tem que trabalhar também esses projetos, não só em cima das catástrofes, a gente tem que melhorar dia a dia a vida da nossa comunidade. Então, aqui, ó, tem, né, então, algumas sugestões de como a gente pode, né, e deve fazer as nossas publicações. Eu vou fazer um agradecimento final aqui, mas eu não terminei, tá? É só para encerrar essa apresentação aqui, mas eu já estou terminando também. Porque eu gostaria de compartilhar com vocês no chat aqueles 2 documentos que eu falei. Deixa eu só achar aqui o chat. Vamos lá. Então, o primeiro deles, que eu acho bastante interessante, bastante útil, vamos achar aqui. Esse aqui. Tá lá no chat, viu, gente? Deixa eu ver se ele vai para lá. Ele é um guia de planejamento para a gente fazer um bom projeto. Então, já tá lá, quem quiser. E aqui eu tenho um vídeo rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se eu conseguir compartilhar o vídeo, tudo bem. Se não, eu coloco no chat e vocês veem lá depois também. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá, vamos tentar. Deixa ela sozinha, anda. Então, companheiros, aí vocês veem que ele dá, né, uma boa exemplificada, né, nesses 4 pilares aí do impacto. E eu vou colocar lá no chat esse link também, porque se vocês quiserem replicar, às vezes usar, né, em alguma coisa do clube de vocês fiquem aí à vontade. Deixa eu
achar ele aqui, peraí. Tá lá. Ó, aqui tá falando que ele não vai. Não sei se é pelo tamanho, mas eu vou passar também pro companheiro Tosta, o Bonifácio, e aí você disponibiliza aí Você joga no vento, companheiro. Tá bom? Então, eu queria mais uma vez, né, agradecer essa oportunidade, espero ter sido clara. É um assunto, né, lógico que é extenso. Falar sobre Fundação Rotária sempre nos renderia aí semanas de discussão a respeito do tema, e vocês ainda seguem aqui, né, depois de mim, com outros especialistas que com certeza vão falar com muito mais propriedade que eu, porque vocês conhecem o distrito de vocês sabem quais são as maiores demandas. Mas eu estou muito feliz, né, dessa manhã de sábado poder estar aqui compartilhando com vocês. Queria agradecer mais uma vez à coordenadora Ângela, né, que me confiou essa missão. Agradecer muito o convite, coordenador Bonifácio, Edilúcio, meu querido companheiro. E se eu fosse enumerar todos que estão aqui, que são tão queridos, eu, né, levaria mais tempo do que minha apresentação. Mas eu me coloco totalmente à disposição, né, se tiver alguma dúvida, ou então para que a gente possa bater papo aí em outras oportunidades, que toda vez que a gente conversa, boas ideias surgem, né? A gente fala que às vezes um bom projeto é mais fácil ele surgir numa mesa de companheirismo do que numa reunião propriamente dita de Rotary, né? Porque a gente está mais à vontade e enfim. Então, muito, muito, muito obrigada. Ai, acho que está passando frio na barriga. E eu estou passando o vídeo para o companheiro para que seja disponibilizado a todos, né, para que vocês façam aí grandes projetos, como eu sei que vocês fazem. Quando a nossa coordenadora Ângela, ela pede, né, ela fala, gente, eu preciso que vocês coordenadores arrumem projetos para a gente colocar no informativo. Aí eu saio lá caçando o projeto e a Lúcia fala, eu tenho uns 4, 5 já pronto na bala, na agulha. Qual você quer? Eu falo, um dia eu vou chegar lá. Mas parabenizar a todos vocês, porque realmente esse seminário é imprescindível, né? E é muito bom a gente ver aqui que tem, né, um público interessado e para fazer a coisa acontecer, porque Rotary sem serviço não é Rotary, né? É companheirismo, é clube social. Gente, muito obrigado, um beijo a todos, uma ótima continuação aí de seminário, e estou aqui à disposição.